jeito que eu venho trabalhando nos últimos anos tem uma conversa muito estreita com os primeiros trabalhos que eu realizei. Eu saía na rua arrancando aqueles lambe-lambes que eram colados nos muros e eu fazia uns relevos dessas placas de outdoor, sobrepunha, colava, recortava, rasgava, criava quase que uns mapas e pintava monocromática sempre sobre essas superfícies. Vem daí talvez a minha relação estreita com o desenho. Essa linha, né, que dava esse limite desse mapa é o que começou a me chamar mais atenção. E curiosamente o meu desenho é um desenho de massa, né? Ele não é um desenho de linha. E foi essa minha passagem para a escultura, para o tridimensional. Mais do que um tema, o assunto para mim é o material. Durante anos eu trabalhei com pedras. Essas pedras geraram trabalhos mais geometrizados, mais orgânicos. E eu lembro encontrar na marmoraria uns costões de pedra, pedras cortadas antes de serem do corte, que elas pudessem ter alguma função. E a partir desses costões me veio a ideia de eu cavar esses costões e colocar outras peças orgânicas nesse momento, dos frutos que eu vi, por exemplo, no Pará. Uns anos atrás eu mudei de ateliê e eu tinha muita coisa guardada, caixas, coisas guardadas que eu não sabia mais o que eram. Quando eu vim para esse espaço que eu tive que reorganizar tudo, me desfazer de muita coisa, eu fui mexer nessas caixas e descobri algumas coleções que eu fiz de objetos variados. Uma delas era uma coleção grande de cachimbos. Eu guardava esses objetos por gostar do desenho dele. E nesse período eu trabalhava com essas conexões e vinha realizando uns trabalhos com pedra e umas conexões de borracha. Esses tarugos de pedra entravam nessas conexões que se juntavam a outras e iam estabelecendo essa relação. Eu comecei a colecionar as conexões de borracha e fazer essa investigação e perceber que esses objetos que eu colecionava, eles muitas vezes se encaixavam perfeitamente nessas conexões e geravam outros objetos e eles começaram a acontecer. O material me deu um pouco o caminho, porque como muito desses objetos eram cachimbos, e eu começo a desmontar esses cachimbos, serrar, cortar, enfim. E daí surge uma série que por conta dessa relação com a passagem de ar e com o cachimbo, num primeiro momento, eu batizei de trago, e os trabalhos também foram se transformando. De certo modo, tenho feito muito trabalhos com projetos. Tanto esse que está no chão, com a pedra de mármore, como esse que está na mesa, foram trabalhos que foram construídos através de um pensamento que já surge através do desenho, de buscar uma tecnologia diferente para resolver isso. O que eu percebo hoje é que, desde que eu trouxe esses objetos de uma cultura material que já existe e que eu me aproprio desses objetos e os transformo, como é que eu posso colocar coisas tão distintas juntas uma das outras? Essa relação desses encaixes hoje é uma coisa que eu já penso nos objetos que eu vou atrás, prevendo isso. Então eu sei que eu tenho tal peça lá, então se eu levar essa deve encaixar nessa, que encaixa na outra. E eu já vou, na verdade, tendo vários trabalhos na cabeça, que tem um desenho muito particular. Eu desmontei o estilingue para usar a forquilha dele, que é uma outra forma que me interessa muito, são as forquilhas, porque essas peças são desenhadas, encomendadas, para serem feitas em marcenarias, assim como aquelas peças também, que vem dessa coisa da forquilha, né, do estilingue, mas eu pedi uma peça que tivesse essa coisa da forquilha, mas que fosse furada aqui para eu conseguir encaixar outras peças nela, né? Esses desenhos que estão aqui atrás, que são parte desse universo da tinta a óleo no papel, faz tempo que eu não faço. Eles estão sendo substituídos por desenhos mais intimistas, de linha e de observação, muitas vezes das próprias esculturas, um desenho assim mais fluido e parecido com esse universo das esculturas. De certa forma, eu acho que isso vem de um interesse muito grande, que são os artistas que fazem ilustrações botânicas. Esse universo do artista viajante, caminhante. E eu percebo que esse interesse começa a aparecer no meu trabalho de algum jeito. Das coleções que eu faço, são galhos, plantas estranhas que eu encontro, que eu ponho para secar. Isso, de algum jeito, parece que está no trabalho. Esse universo um pouco misturado, né? Essa mistura improvável de coisas, mas que trazem essas lembranças de objetos etnográficos, culturas ancestrais. Ele está acontecendo.